Bom dia a todos. Muito bom adorarmos a Deus, amém? Que é bom poder cantar louvores a Deus e expressar o nosso amor por Deus. Bom, antes de começar o nosso tempo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já tomou alguma decisão que mudou sua vida? Sim. E quando vocês vão pensando aí, eu vou contar para vocês duas decisões que mudou minha vida por completo. A primeira foi em 2009, quando eu conheci o reino de Deus. Tive que mudar muitas coisas na minha vida. Uma delas foi mudar o meu linguajar. Eu só falava gíria e palavrão. Era um absurdo. A segunda coisa, eu tive que mudar as minhas amizades. Porque para o novo propósito de vida que eu tinha, as minhas amizades não iriam me ajudar. E a terceira coisa, eu tive que parar de frequentar alguns lugares. Vamos dizer assim, lugares não tão legais assim. E a segunda decisão que mudou minha vida por completo foi quando eu me casei com a Vânia, em 2011. Após o nosso casamento, eu tive que mudar muitas coisas. Eu não vou contar para vocês cada uma delas, porque senão eu ficaria aqui a manhã toda falando para vocês. Mas eu vou compartilhar com vocês duas coisas que eu tive que mudar urgentemente. A primeira foi parar de deixar a toalha molhada em cima da cama. E a segunda coisa foi parar de deixar as minhas roupas espalhadas pela casa. Eu acredito que uma decisão que pode mudar uma vida por completo é quando um casal decide ter um filho. Domingo passado, o Léo e a Michelle compartilharam conosco que eles estão grávidos. E eu tenho certeza que já começou a mudar muito a vida deles. E vamos ver na Bíblia uma história de um homem que tomou a decisão de mudar a sua vida por completo, após uma conversa com Jesus. Vamos ver sobre Zaqueu hoje. Foi mera coincidência, tá? A canção antes da pregação, tá bom? Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor com nossas vidas. Obrigado porque o Senhor permite adorar o Senhor. O Senhor permite expressar com o nosso coração nossa gratidão a Ti, Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado pela ceia, obrigado pela oferta. Fique também com a pregação, fale aos nossos corações. Sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, Deus. Obrigado por tudo. Usa a minha vida, por favor, Pai. Em nome de Jesus, quero grato, amém. Vamos lá, Lucas capítulo 19. Fala assim, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém. Bom, vamos entender quem era esse homem chamado Zaqueu. Zaqueu era judeu. E Zaqueu trabalhava para o Império Romano. O trabalho de Zaqueu era cobrar impostos dos judeus. E além disso, Zaqueu roubava o povo. Ele cobrava taxas a mais e levava uma vantagem. E a passagem fala que Zaqueu era um homem rico, creio que devido ao seu trabalho ilícito. E porque Zaqueu era judeu,
é importante falarmos da importância do nome para um judeu. O nome para um judeu era algo digno de honra, era algo muito sério. Representava o próprio indivíduo, o caráter da pessoa. É assim que os judeus vê os nomes. Você sabe qual é o significado do nome Zaqueu? Justo e puro. Engraçado, né? Será que o povo de Jericó realmente via na vida de Zaqueu um homem justo e puro? Será que esse nome justo e puro era real na vida de Zaqueu? Não. Acabamos de ver o que Zaqueu fazia e como que o povo de Jericó o odiava. O povo não via Zaqueu com uma atitude condizente com o seu nome, justo e puro. Eu acho que quando o povo de Jericó via Zaqueu andando pelas ruas, eu acho que o povo tinha o mesmo sentimento que às vezes nós temos hoje. Quando ligamos a televisão, ou lemos jornais, revistas, e vemos governantes que, em vez de ajudar o pobre, acabam roubando. Ou homens poderosos, governantes, que deveriam ajudar a nossa população e acabam causando mais problemas. Ou quando a gente olha também líderes religiosos tendo atitudes totalmente contra a sua fé. Talvez é esse sentimento que o povo de Jericó tinha quando via Zaqueu, que tinha um nome justo e puro, mas sua vida não era condizente com o seu nome. E assim como Zaqueu tinha um nome com um significado, nós carregamos um nome que representa quem somos realmente. E antes de você ficar pensando o que significa o seu nome, eu não estou falando do nome Leandro, Vânia, Edson, não. Estou falando do nome cristãos ou discípulos de Jesus. Esse é o nome que carregamos. E como somos discípulos de Jesus, vamos lembrar algumas coisas que o Mestre fez enquanto viveu entre nós. Jesus viveu como servo. Ele serviu com a sua própria vida por amor a Deus. Jesus foi um missionário. Ele pregou a palavra, anunciou o reino de Deus para todos, com o propósito de salvar toda a humanidade. Jesus viveu com amor. Ele pregou com amor, nos trouxe uma nova visão de amar e perdoar o nosso próximo. E como nós carregamos o nome de discípulos de Jesus, nós precisamos servir o reino de Deus. Nós precisamos amar os nossos irmãos e ao nosso próximo. Nós precisamos demonstrar amor por Deus. Nós precisamos aprender melhor a Bíblia para poder ajudar outras pessoas. Nós precisamos anunciar o amor de Deus com fervor e amor. Nós precisamos perdoar e amar o nosso próximo. Esse nome cristão tem sido condizente com a nossa vida? Esse nome cristão tem sido condizente com as nossas atitudes? Continuando a história, no versículo 4 fala que esse homem ele queria ver muito Jesus. E ele sobe em cima de uma figueira brava para ver Jesus. E aí no versículo 5 fala: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus se oferece a entrar na casa de Zaqueu. Nessa época, na cultura judaica, era normal uma pessoa pedir para se hospedar na sua casa. E era um motivo de honra para quem estava recebendo. Só que aí tem um pequeno problema. Jesus fala isso talvez para o homem mais odiado de Jericó. Era o homem que roubava o povo. Zaqueu poderia ter falado não para Jesus. Jesus, só quer entrar na minha casa, mas eu não quero o senhor na minha casa. Era um direito que Zaqueu tinha. Ele poderia falar: ó Jesus, eu ouço que o senhor faz milagres, eu ouço que o senhor já andou sobre as águas, eu ouço que o senhor cura cego, paralítico, mas eu não quero o senhor na minha casa. Eu só queria ver quem era o senhor, mas eu não queria o senhor na minha casa.
Zaqueu poderia falar isso. Olha, irmãos, da mesma forma que Jesus se ofereceu para estar na casa de Zaqueu, ele se oferece a estar conosco todos os dias. Ele se oferece a estar com você no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Ele se oferece todos os dias a nós. Olha, irmãos, mas a gente pode dizer não a Jesus. Ele se oferece e a gente pode dizer não a Ele. Jesus quer entrar em nossa vida. Estamos dizendo sim ou não para Jesus? Zaqueu decidiu dizer sim. Recebeu Jesus com muita alegria em sua casa. Igreja, vamos dizer sim para Jesus? Amém. No versículo 6, fala que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Receber Jesus é muito bom. Você lembra quando você recebeu Jesus na sua vida? Foi muito bom, não foi, irmãos? Mas olha só, receber uma pessoa é uma coisa. Você morar com ela é diferente. A história vai nos mostrar que Zaqueu não apenas recebeu Jesus, mas Zaqueu permaneceu com Jesus. Muitos recebem Jesus com muita alegria, mas é como se fosse uma visita rápida, onde ele chega e logo se vai. Muitos recebem Jesus, mas não permanecem em Jesus. E nós temos visto isso na USP, lá no Projeto Mapa. A gente vai convidar pessoas para poder conhecer Jesus, estudar a Bíblia. Muitos falam não, né? Sai batendo o pé, sai nervosos, mas amém. Mas tem alguns que ficam com os olhos lacrimejados. Alguns ficam emocionados. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Jesus que vocês estão falando. Pessoas ficam emocionadas, acham legal também. Mas quando Jesus começa a expor o pecado Jesus começa a expor o pecado das pessoas, muitas não querem permanecer com Ele. Algumas pessoas querem receber Jesus, mas não querem permanecer com Ele. Porque Jesus vai expor o seu pecado. Jesus vai incomodar o seu comodismo, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua preguiça. Ele vai incomodar a sua falta de liderança, a sua falta de submissão. Jesus tem passado pela sua vida como uma visita rápida ou Ele tem permanecido com você? Uma das maneiras como podemos ver se Jesus permanece em alguém é através das mudanças. É impossível uma pessoa permanecer com Jesus e ela não mudar de vida. Como será que Zaqueu reagiu depois de Jesus ter entrado em sua casa? Vamos acompanhar aqui no versículo 8. Fala, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A lei de Moisés, isso você pode conferir lá em Números, capítulo 5, fala que o valor que a pessoa roubou fosse restituído junto com mais 1/5 do valor roubado. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa roubasse R$100, ela deveria devolver os R$100 e mais R$20, que é 1/5 de R$100. Então ela deveria devolver R$120. Mas Zaqueu, ele não deu 1/5, ele deu 4 vezes mais. E deu a metade de seus bens aos pobres. Que mudança! Zaqueu deu muito, muito, muito mais do que a lei de Moisés exigia. E é o que Deus espera de nós, irmãos. Que demos a Ele e aos outros muito mais do que o mínimo necessário. Quanto que você tem dado para Deus? O quanto que você tem dado ao seu irmão? Zaqueu estava se tornando um seguidor intenso de Jesus. Eu me lembro do meu batismo, exatamente dia 26 de julho de 2009.
antes do meu batismo, antes de eu ser mergulhado nas águas, eu naquele momento ali eufórico, alegre, chorando, e eu estava orando a Deus em pensamento. Eu falei, nossa Deus, quando eu sair dessa água, eu vou ser intenso ao Senhor. Eu fui intenso no mundo, eu vivi coisas horríveis. Eu dediquei meu tempo, dediquei dinheiro, dediquei muitas coisas a uma vida sem propósito. Mas Deus, quando eu sair dessa água, eu vou ser intenso ao Senhor. Se eu dei no mundo 100%, no reino eu vou dar 150%, porque eu tenho um propósito agora, é agradar ao Senhor. Eu coloquei isso no meu coração, irmãos, e depois que eu saí das águas, em 7 anos que eu tenho de discípulo, eu tenho procurado e tenho me esforçado ao máximo para ser intenso com Deus, de dar mais a Deus, porque Deus merece e Deus espera isso de nós. Se a vida que você leva no reino não é intensa, tem alguma coisa errada. Se você não está sendo intenso com Deus, irmãos, servindo a Deus, olha, tem algum problema. Sabe por quê? Porque a sua intensidade com Deus depende do que você acredita. No que você tem acreditado? Nas coisas que o mundo fala? Que precisamos trabalhar, precisamos ter dinheiro, precisamos consumir, que os seus interesses é o melhor para você? Ou nós estamos acreditando no que a Bíblia fala? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Estamos acreditando no que Jesus deixou para nós? Não acumulem tesouros na terra, mas nos céus? No que estamos acreditando, irmãos? Olha, eu sei que essa minha decisão de servir a Deus com todo o meu coração, de missão, de estar no mapa, eu sei que isso vai me fazer sofrer. Eu estou sofrendo, irmãos. Porque Deus expõe o pecado, Deus expõe as fraquezas. Mas eu acredito que o sofrimento faz parte da vida de um cristão. A Bíblia aponta isso. Quando a gente se coloca numa posição de crescimento, de aprender coisas novas, de ir a lugares onde nós nunca fomos, a gente fica cada vez mais expostos, a gente fica vulnerável, as fraquezas aparecem, as inseguranças, o medo. Eu estou aqui tentando não errar o português, eu sei que já foi tudo por água abaixo, já errei muitas coisas aqui já. Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir. Eu acredito, irmãos, que essa exposição traz crescimento espiritual. Quando você se expõe, Deus trabalha em você. Deus trabalha no seu coração, no seu caráter, no seu orgulho, no seu pecado. Eu sei que para crescer, temos que abrir mão de muitas coisas em nossa vida. Se você não abrir mão, você não vai crescer. Deus vai exigir alguma coisa de você. Mas eu acredito que abrir mão dos meus desejos me leva para perto de Deus. Você tem desejado crescer? Você tem decidido fazer coisas que nunca fez por Deus, de fazer uma loucura para Deus? Você está com esse desejo no seu coração? Ou voltar a fazer coisas que já fez um dia? Por que não voltar a fazer loucuras para Deus? Você tem esse desejo no coração? Quão desejoso você tem sido de aprender coisas novas com Deus? De dar um passo de fé e falar, Deus, eu estou aqui, eu não sei fazer, mas eu confio no Senhor. Tem esse desejo no seu coração, irmãos? Você tem sido intenso com Deus? Na sua leitura da Bíblia? No seu tempo de oração? Comunhão com os irmãos? Tem sido intenso ou tem sido algo rotineiro, normal? Pense nisso. O que aconteceu com Zaqueu quando ele decidiu ser intenso com Jesus? O que será que houve com Zaqueu quando ele começou a abrir mão de coisas? Vamos ver? Versículo 9.
Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Eu queria ser uma mosca para estar nessa conversa de Jesus com Zaqueu aqui. Eu acho que Jesus falou sobre o reino de Deus para Zaqueu. Deve ter falado coisas sobre o inferno. Zaqueu, não acumule tesouros aqui na terra, mas acumule tesouros no céu. Eu acho que foi uma conversa muito profunda de Jesus com Zaqueu. E depois de ouvir as palavras de Jesus, Zaqueu alcançou a sua salvação. Será que Zaqueu alcançou a sua salvação porque ele teve vontade de conhecer Jesus? Não. Como nós também não teremos a nossa só pelo fato de querer conhecer Jesus. Segunda opção, será que Zaqueu alcançou a sua salvação porque ele se esforçou e subiu em cima de uma figueira brava para ver Jesus? Não. Como nós também não teremos a nossa só pelo fato de nos esforçarmos, de estarmos nos cultos, igreja em casa, reuniões da igreja. Terceira opção, será que Zaqueu alcançou a sua salvação porque será que será que Zaqueu recebeu a sua salvação porque ele recebeu Jesus com alegria na sua casa? Não. Como nós também não teremos a nossa só pelo fato de receber Jesus em nossos corações. Zaqueu alcançou a sua salvação porque Zaqueu se arrependeu de seus pecados e mudou de vida. Se Zaqueu não tivesse se arrependido, Jesus teria ido embora de sua casa e não teria falado essas lindas palavras: hoje houve salvação nessa casa. E olha que coisa interessante. Depois da conversa de Jesus com Zaqueu, agora sim, o nome Zaqueu é condizente com sua vida. Eu fico imaginando o povo de Jericó vendo Zaqueu depois dessa conversa com Jesus. Lá vai Zaqueu, o justo. Por que justo? Porque Zaqueu parou de roubar e devolveu 4 vezes mais as pessoas que ele prejudicou. Lá vai Zaqueu, o puro. Por que puro? Porque Zaqueu deu a metade de seus bens aos pobres. Assim como Zaqueu precisava se tornar justo e puro para ser condizente com o seu nome, cada um de nós precisamos ser como Jesus. Se vamos ser dignos de carregar esse nome, discípulos de Jesus. Irmãos, amigos, e você que está fazendo estudo bíblico, receba Jesus com alegria. E deixe Ele permanecer com você. Tenha uma vida intensa com Deus. Deus quer de você 100%. Deus deu a nós Jesus e deu 100% a nós. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Que possamos entender que a salvação está ao alcance de todos nós. Jesus pagou o preço por nós. Agora é a hora de nós pagarmos o preço por Jesus. E essa história de Zaqueu me encoraja muito. Porque se Zaqueu conseguiu mudar de vida, permanecendo em Jesus, eu posso. Você pode. Qualquer um pode. Mas de que a gente esteja com Jesus e se arrependa dos nossos pecados. Que possamos ter uma ótima semana. Obrigado, vamos fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é muito bondoso conosco, Pai. Fique com o nosso culto, onde vamos adorá-lo ainda, Pai. Fique com os avisos. Que possamos ter uma boa semana, Senhor. Que nós possamos ser como Zaqueu, Pai.
que a gente possa olhar para a nossa vida, se arrepender, que a gente possa dar passos intensos com o Senhor, Pai, e que só possa mudar as nossas vidas também, Senhor. Obrigado por Jesus, em nome dele que eu oro muito grato. Amém, Deus.